Olá, eu sou o professor Edson Pedro Feilin e vou apresentar o trabalho Utilização das técnicas de aprendizagem ativa na educação e engenharia, estudo e caso dos mapas mentais. Então, primeiramente, vamos contextualizar um pouquinho o porquê desse trabalho, né? Então, o grande objetivo, nós temos aí que colocar os alunos, né, os estudantes, no centro do processo de ensino-aprendizagem. Não dá mais para somente o professor ficar se esgoelando e os alunos ali de forma passiva. Então, nós temos que torná-los agentes em todo esse processo. E aí é que entra a ideia, né, da aprendizagem ativa, né? Ou seja, de colocar os alunos frente a todo esse processo aí. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar essa atividade didática, que foi utilizando o mapa mental, no caso, na disciplina de Fundamentos de Engenharia, né, e que poderia ser usado em outra disciplina. Mas aqui vou já apresentar já para essa disciplina, que é uma disciplina introdutória do curso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os níveis de aprendizagem, né? Então, se recordar um pouquinho, né, Bloom lá propôs a taxonomia, né, dividindo o conhecimento em níveis, né, e aqui tem até as duas, né, a original e já a revisada, que já foi melhorada ou adaptada já essa taxonomia, né. E o que é do nosso interesse? Nosso interesse em trabalhar nessas últimas etapas aí, né, que é a de analisar, avaliar e criar. Então, esse é o nosso objetivo, que chama metacognitivo, né, onde realmente a gente, o aprendizado torna significativo. Então é nesses níveis denominado metacognitivo. É isso que a gente pretende trabalhar quando a gente fala em termos de aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa, né, é um conceito que foi definido pelo professor Reginald Williams Rivans, né, tem até a fotinha aí dele, né, que diz o seguinte: todo tipo de atividade que vai além do mero escutar, isto é, ler, escrever, discutir ou trabalhar na resolução de problemas, se encaixa nessa ideia de método de aprendizagem ativa, né? Então você vê que esse conceito não é uma coisa nova, né? A gente já vem utilizando, já vem aplicando, né? Existem diversas técnicas e uma delas é a questão dos mapas mentais, que é esse o nosso estudo aqui. Então nós fizemos um trabalho envolvendo a ideia de mapa mental, né? O que são os mapas mentais? Então, são formas de registrar e estruturar as informações, só que de forma gráfica, né? Então, o cérebro ajuda muito para isso, né? A gente faz desenhos, né? Faz anotações, isso ajuda muito nessa questão de ajudar na memorização. Tanto que o nome, né, tem também um nome que utiliza, que é o memograma, né? Porque na verdade vem isso, vem de memória, né? De armazenar, fica mais fácil registrar a informação, né? Então, a ideia é anotar essas ideias, por meio de palavras, imagens e tudo mais, sempre partindo de um conceito inicial, que é o conceito que a gente vai trabalhar no caso do mapa mental. No caso aqui foi utilizado com a disciplina de Fundamentos de Engenharia, né? Então, na verdade, que é de primeiro período, então justamente para dar aquele start para os alunos. Então foi logo no começo da disciplina, foi colocado a temática engenharia, e sobre essa temática engenharia eles fizeram o mapa mental. Então, essa atividade foi logo no começo, logo depois de explicar como é que seria a disciplina, como é que seria o contrato pedagógico e tudo mais, já foi trabalhada essa ideia do mapa mental, justamente para ver o que os alunos já entendiam de engenharia, o que eles já tinham noção de engenharia. Então, a partir desse conceito, é que se trabalha toda a disciplina. Então, foi trabalhado nessas 6 etapas esse conceito. Então, primeiramente foi explicado o que é o mapa mental, né? Foi dado um exemplo, para os alunos também saberem o que eles tinham que fazer. Cada um fez seu mapa mental individual sobre esse tema engenharia. Aí depois eles se reuniram em grupos, né? Aí depende do tamanho da sala, se reuniram em grupos e sobre esse grupo eles fizeram o quê? Eles verificaram quais são as palavras que tinham mais ocorrência, deram pontuação para essas palavras, deram uma frequência, elaboraram um novo mapa mental e depois, com base nesse novo mapa mental, eles fizeram o desenho, né, utilizando uma ferramenta dessa disponível na internet para fazer o mapa mental, e também um texto usando essas palavras que tiveram mais frequência para elaborar um texto explicando o que seria a engenharia. Apresentaram, né, isso daí, e depois foi feita a avaliação final de todo esse processo aí. Então, só a título de exemplificação, tem aqui duas figuras, né, de duas equipes, né, que fizeram sobre essa temática em engenharia. E não foi colocado nenhum tipo de restrição. Então, a partir do conceito, eles elaboraram seus mapas mentais,
fizeram a explicação também e, claro, tiveram que fazer um texto sobre cada um desses mapas mentais aí, né, usando as palavras que mais tiveram ocorrência. Tem exemplo disso dos textos, está no artigo, então não vou destacar aqui, tá? O que a gente pode perceber? Aqui foi feita uma avaliação geral, né, o que eles acharam da atividade. Então se veja que boa parte, né, trabalhou ali achando que foi muito boa, né, com média 8.1 dessa atividade. Lembrando que é uma atividade logo no começo da disciplina e pode ser usado também para outras disciplinas. Eu até já usei para outras disciplinas também, mas no caso aqui foi de primeiro período da engenharia. Então o que a gente pode perceber? Que realmente atingiu o efeito que se esperava, que era realmente motivação. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. Também eles tiveram que correr atrás de uma coisa que eles tiveram que já trabalhar também em grupo, já tiveram que correr atrás já desse conceito. Então você vê que foi despertado outros elementos, tiveram que escrever, tiveram que fazer também desenhos, né? Tiveram que correr atrás do uso da ferramenta para fazer. Então realmente você vê que eles saíram do modo passivo e foram muito mais para um modo ativo em termos de aprendizagem. Meus contatos estão aí, estou à disposição. Abraço e obrigado.